Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Nesse falaremos sobre os carros mais belos de 1960 até 1979. Meu nome é William e o Porsche 914 jamais estaria nessa lista. Fala pessoal, meu nome é Matheus e na minha opinião essa vai ser a década mais difícil de escolher só 3 carros para falar. Começando mais uma vez aqui, Lalo falando. Fala pessoal, meu nome é Henrique e vamos falar da melhor época da indústria automotiva na minha humilde opinião. Foi a pauta mais difícil de selecionar os vencedores aqui. Fala pessoal, meu nome é Vinícius e puta, só tem tranqueira aqui, velho. Tô falando de carro, tá? Nossa, é só obra de arte, porque pra andar... The 1960 Oldsmobile, sparkling new from every view, capturing the very spirit of the rocketing 60s. Now at your Oldsmobile quality dealers. Here's the most satisfying ride you've ever tried. Oldsmobile's new Quadra Balance ride. The smoothest, quietest going ever with Oldsmobile's exclusive wide stance chassis, cushioned by new Vibra-tuned body mountings and new nylon sleeve shock absorbers. There's a new balance of power, too, with 2 new rocket engines. A new premium rocket designed for super performance from premium fuel, standard on all Super 88 and 98 models. And now, for the first time, Rocket Go on regular gas. Yes, for 1960, a new regular rocket engine that runs on regular gas is standard equipment on every Dynamic 88. Oldsmobile for 1960, the most satisfying car you've ever known. Se você for pensar nessa época que não existia túnel de vento, não tinha aquela ideia de resistência. Aliás, ele tá chegando na era espacial também, né? O homem chegando à Lua e tudo mais, então acho que muitos desses carros, alguns, eu vou até citação de carro americano também aqui, então vai lembrar muito carros que acho que talvez lembram espaçonaves, né? Mas a ideia então é uma pauta que eu adaptei, né? Foi sugestão de Humberto Amorim e Rodrigo Lopes, como falei nos outros. Então, 1960 até 1979. A ideia, como a gente sempre faz, é 3 escolhas e algumas menções aí sem limites, mas ponderem, não se empolguem, porque o Lalo falou citação. Não, faz aí uns 3, 4, o cara vem uma lista de 15, né? Tipo isso. Or will you? Well, birds of a feather fly together. First, representing the 1960 Fords, the finest Fords of a lifetime, the new Galaxy. Cara, eu fiquei assustado aqui porque a gente tava batendo um papo aqui antes de começar a gravação. Vocês falaram que só tem tranqueira, que vocês iam... O Vini falou, ia secar os fluidos desse carro e deixar Ia secar o tanque e deixar na sala, do lado do piano. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha lista é grande. Foi difícil escolher os 3 que eu... Assim... eles podem até não ser os 3 mais bonitos da minha lista, mas são os 3 que eu com certeza teria, assim, sabe? Então, meu critério nessa pauta, até não gravei da última década aí, que foi bem difícil também de escolher, assim, mas acabei não participando da gravação, tive uns probleminhas aí, também não mandei o áudio. Cara, todos os que eu vou falar aqui, mesmo as menções honrosas, eu ia dirigir até a roda cair de cada um, vocês não estão entendendo. Essa época é muito legal, nós estamos saindo agora do Goodyear Revival, cara. É a melhor época pra gravar essa pauta aí, mas tudo bem, vocês querem que eu comece? Vai, mano. É o Magnus Walker brasileiro mesmo. Bom, tá bom, vou começar. Bom, como eu falei, o meu critério era mais tipo de... todos esses carros eu acho maravilhosos. Eu acabei meu critério mesmo pra escolher seria os que eu teria. Cara, o terceiro da lista, também não consigo assim falar desses 3 que eu vou falar, qual seria o mais bonito. Mas o meu terceiro da lista, eu acho que vocês... Jamais, não tá nem na menção de vocês, é o primeiro Ford GT40, o GT40 original. Eu acho esse carro simplesmente maravilhoso. GT40, o número 40 por causa das 40 polegadas que ele tem de altura, é um dos carros de rua mais baixos que já existiram. Cara, de todos os GTs que a gente teve, tem esse aí da década de 60, a gente vai ter o 2004 ali, tem o atual. De todos, na minha opinião, é o mais bonito, especialmente a primeira geração, o Mark I, né? Tem o Mark II, que foi o que ganhou o Le Mans, aí depois tem o Mark III e o Mark IV, né? O Mark I, eu cheguei a ver uma réplica aqui no Brasil, acho que o William até estava comigo esse dia, tipo no meu comecinho de Avenida Europa. Sim, faz tempo, era Americar, acho.
Eu cheguei a ver o Mark III no Petersen, se eu não me engano, são só 7 carros que existem no mundo. Até tava do lado do GT atual, que eu acho que até que era o mocap que a gente viu no salão, porque era amarelo também. Eu fiz essa brincadeira na hora. E eu acho simplesmente maravilhoso, assim. É um carro que até hoje a galera usa muito nesses eventos do Revival. Tem as 6 horas de Spa também, clássica aí. O carro sempre ganha e tudo mais. É um carro, assim, que eu acho muito bonito, baixinho, largo pra caramba, e entra um pouco essa, assim, sempre vai ter uma coisa meio emocional da época do carro, que envolve o carro. Então tem a história de Le Mans, Carroll Shelby, Ford, a galera da Inglaterra que ajudou a desenvolver o carro, então mesmo assim eu acho muito bonito. O que eu ia falar no NBcast do Ford versus Ferrari, que a gente ainda vai gravar um outro depois que o filme sair, não sei se vocês comentaram. Vai. Eu não sei se vocês comentaram, mas existe uma empresa chamada Superformance, que é uma empresa baseada na África do Sul, e eles continuam produzindo o GT40, até é reconhecido pela Ford, pela marca que detém. O GT40 é uma marca, né, lá fora, né? A nomenclatura está registrada lá, e eles têm autorização para continuar produzindo esse carro até hoje. É um carro que eu vi agora que vai ter uma edição que eles vão estar comemorando um dos chassis mais vencedores de todos os GT40. Esse carro ganhou Le Mans na mão do Jack Ickx. Esse carro já pronto, reconhecido como uma continuação oficial do GT40, pronto para uma competição da FIA histórica, né, que tem todo aquele passaporte histórico, que o carro tem que ter algumas coisas da época mesmo, né, sistemas da época, como se fosse um carro mesmo daquela época. É um carro ali na casa dos $300 mil. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ficaria muito na dúvida entre um GT3 RS 0 km e um carro desses, cara. Por mais que seja uma continuação que muita gente tem preconceito, fala que é réplica, assim, mas nossa, eu acho, assim, simplesmente animal. É meio que uma máquina do tempo para voltar para uma época que eu admiro muito e não vivi. Então, acho o carro maravilhoso e tem toda essa história que eu contei aí, é a minha terceira escolha. Olha, eu vou falar, eu ficaria na dúvida entre um quadro e esse carro, viu? Qual que eu colocaria na sala? Vai, Vinícius. Não, desculpa. Só para contextualizar, eu acho que assim como o William, eu não sou o maior fã de carros de datas mais retroativas, assim, 50, 60, assim, tem carros que eu acho muito fodas, entendo a importância histórica deles, adoraria ter um contato, andar, mas tipo, para ser proprietário e tal, não necessariamente. Para mim, tipo, o máximo de clássico que eu teria, fazendo uma referência, do 964 para frente, um carro do final da década de 80, começo de 90 para cá. Mas a minha primeira escolha, até assim, sinceramente mesmo, por uma falta de opções. É mesmo? Foi, juro por Deus. Porque, cara, assim, se você me perguntar, você acha bonito? Eu não consigo achar bonito que nem eu acho, sei lá, uma F12, sabe? Eu acho charmoso, acho que essa palavra é certa. Agora, bonito mesmo, tesão teria, não. Vai ser a 250 LM, que foi uma Ferrari que eu vi agora, mês retrasado, que eu tava viajando, até no Museu da Ferrari. O William já deve ter visto também que ele foi. É um carro aí que, se eu não me engano, foi apresentado em 63 no Salão de Paris da época, como sucessora direta da 250 GTO. E eu tive a chance de ver o carro pessoalmente. Do lado tem toda a parte do chassi exposto, parte de construção e tal. E é um carro que até então eu não conhecia tão bem, tanto na parte histórica quanto pessoalmente, claro. E sei lá, cara, achei muito bonito o carro, mexeu comigo, acho que também por conta de toda a emoção daquela vibe que você tá viajando, tá curtindo, ver umas coisas únicas assim. Então, a minha terceira escolha como carro para deixar de recordação aí na sala de casa seria ela. Olha, muita coisa desses carros dessa época, principalmente. Tava até conversando com algumas pessoas, tipo o Belotti ou o próprio ADG também, de que esses carros aí, existem empresas que estão convertendo, não esse carro especificamente, 250LM, mas alguns carros clássicos que, não tem outra definição, vão virar ou já são verdadeiras tranqueiras por conta de motor, principalmente, sabe? Tipo, vou dar exemplo, até deu uma brincadeira lá que a gente citou sobre
aquela BMW A750, aquela E38 do filme do James Bond, que é V12. Cara, aquilo não é resto de rico, aquilo é tranqueira. Imagina o custo que é você mexer numa BMW V12 dessa época. Então é um carro assim, mas ele é muito bonito. É um carro que eu acho que seria interessante convertê-lo em elétrico, sabe? Eu acho que muitos carros dessa época, não só esse ano, mas talvez anteriores ou alguns seguintes, carros muito complicado de manutenção, sabe? Ou que não tem o mesmo valor, muita gente vai converter, porque acho que são até carros bonitos, mas, cara, você manter um carro disso vai ser surreal mais pra frente, principalmente essa época que a gente tá vivendo de híbridos e elétricos, né? Mas, aproveitando pra falar, o carro que eu vou citar, eu acho que também não... Talvez esteja na do Matheus, mas como terceira opção assim. Eu vi esse carro pessoalmente em Londres, eu vi numa loja... Era assim, era milhões de libras, mas eu não lembro exatamente o valor. Eu vi acho que não foi no Salão Preto, foi em Londres, foi numa loja, eu lembro. É um Aston Martin, é um DB4 GT Zagato. É um dos Aston Martins mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ele tá com o ano de 1960... Até eu vi assim, ele é 6 cilindros em linha, 314 HPs, chegava até a máxima de 250 km por hora. Ele correu Le Mans, teve 4 carros que correram, teve um que ganhou até uma corrida, o British, né, a corrida britânica lá, o GP, mas que eu saiba ele nunca acabou se dando muito bem em Le Mans assim. Placa 2 VEV. É isso, eu tava lendo sobre exatamente esse. Que é o mais famoso. Eu gosto muito. É o mais famosinho esse, né? Eu tava vendo algumas coisas, Sim, por exemplo. Que saiu por 13 milhões de libras ano passado. Então, esse carro ele tem. Eu não sei, eu acho que foi todos verde, Matheus, ou tô enganado? Cara, assim, a Zagato agora tá fazendo a continuação, né? Eles fizeram mais 25 unidades, a primeira que apareceu aí vermelha. Olha, de todos que eu vi originais da época, eu acho que salvo um é cinza, o resto todos são verdes. Porque eu tava lendo também que muita gente, até hoje, o pessoal tá pegando um DB4 normal, o chassi, e convertendo na carroceria Zagato. Inclusive, quem até um pouco criticado, alguns estão chamando de Recreation, por conta do chassi, né? Mas diz que quem tá montando não é a própria Zagato, não é o próprio estúdio italiano, né? Então, você quer que eu comente a respeito disso? Sim, por favor. Não, tem algumas empresas que eles fazem essa questão da conversão. Às vezes não é nem chassi do DB4 GT, viu? Porque um DB4 GT tá na casa ali das 3 milhões de libras, mais ou menos, sabe? O original mesmo, porque agora tem a continuação também. Então, normalmente a galera não pega nem chassi do DB4 GT, porque já é um carro muito caro pro cara fazer uma carroceria, tudo bem, às vezes pode ser extremamente bem feita, às vezes é uma cópia mesmo, assim, sabe? O cara escaneou o original, mas por não ser um Zagato legítimo, algumas pessoas não curtem muito. Eu vou falar mais das continuações, se você quiser que eu fale mais depois, Não, vamos continuar aqui, se eventualmente você quiser fazer na citação, a gente comenta mais sobre, né? Mas, não, Vinícius... fala mais do... Né? Fala mais do Zagato. Você tem acabou? Eu ia falar... Não, eu ia falar... É que o Matheus realmente gosta do cara, eu tô ligado. Mas eu não sei se ele colocou nas citações, mas eu vi que tava olhando aqui 19 unidades, mas eu tava vendo algumas notícias que tem uma galera que condena, porque não é exatamente... É o design Zagato, mas não é feito pela Zagato. A Zagato tá interferindo nisso, Matheus, nos DB4 ou não? Então, falando um pouco das continuações, né? Que eu ia citar mais pra frente, mas já que você já citou, a Jaguar e a Aston Martin, eles estão com projetos muito legais. A Aston Martin, ela tá com uma continuação do DB4 GT, né? Porque tem algumas histórias, tanto da Aston Martin quanto da Jaguar, que tipo, eles estavam produzindo esse carro na época e eles tiveram problemas na fábrica, eu não lembro qual das duas que pegou fogo, teve uma linha de produção que pegou fogo, aí só foram produzidos tantos carros, entendeu? Aí, espiritualmente, eles falam que aquele carro seria produzido tantas unidades, então as unidades que faltaram daquela época eles estão produzindo hoje. É um trabalho, assim, insano de ver. Eles pegam os carros originais mesmos, eles desmontam, eles escaneiam tudo, sabe? Teve motor que eles cortaram no meio realmente para ver como que era, para eles reproduzirem tipo parafusos de 40, 50, 60 anos atrás, entendeu? Para estar fazendo isso hoje.
Então a Aston Martin tem o DB4 GT, que seria, vamos falar assim, a versão semipista do DB4, e que é o mesmo chassi compartilhado com o Zagato, né? O Zagato é feito em cima no DB4 GT. E vai ter também da Aston Martin, agora tem os DB4 Zagato também, que eles apresentaram agora nesse Goodwood que teve. E da Jaguar, os caras já foram mais além. Eles começaram com o E-Type Lightweight, que eles fizeram pouquíssimos carros agora também, começava na casa de 1 milhão de libras, tipo não é um carro que não tem, porque acontece, é legal essas tranqueiras, essas coisas lindas dessa época aí. Foi convencido. O que é legal, porque tipo assim, cada carro tem uma história, então tipo, esse carro na época, piloto tal ganhou tal coisa, ou ele correu contra outro carro lendário de outra marca, trocou de mãos, aí depois tem carro que ficou sumido, teve carro que os caras trocaram o motor e depois reuniram o motor original dele 40 anos depois, então tipo, cada carro uma história. Então você imagina, tipo, começando em 1 milhão de libras, um carro que não tem, entre aspas, história, entendeu? Uma releitura, uma continuação do modelo original. Então a Jaguar começou com o E-Type Lightweight, depois eles fizeram o XKSS, que é insano de lindo, e agora eles estão com o D-Type. Então são essas continuações que essas marcas estão fazendo. Você gosta, putz, grila. Eu gosto muito, e falando mais esse 2VEV aí que você falou, 2VEV, é legal que ele tá numa especificação, ele é feito em cima de um DB4 GT Lightweight, então tipo, ele era todo aliviado, tem umas ligas, sabe, exóticas que os caras colocavam. Porra, esse cara é do caralho, velho. Um dia a gente faz um podcast só dele. Vamos eu seguir, tô vendo que ele se empolgou, mas continue você então. E você? Não, eu queria bater no... eu juro por Deus, eu tava escutando aqui, mano, eu cruzei os braços, eu falei, eu não acredito que esses dois caras estão falando isso. Um me fala que ia deixar uma 250 LM na sala, e o outro fala que não, em vez de deixar na sala, converte pra elétrica. Eu falei, mano, o que tá acontecendo com esses caras aqui? Eu tô na gramação certa, velho? Sabe o que é? Que ontem eu fui na feira de elétricos e eu percebi. Não. Estou totalmente desiludido com esse planeta. Vai se lavar em água corrente. Pra mim é tipo assim, converte logo essas bosta, vai, porque é caro pra caralho, vai dar uma manutenção. Eu vi essa LM que o Vinícius falou. É uma prata com a faixa Nart, o carro é bonito. Inclusive esse carro não é da Ferrari, tá? É carro de cliente. Muitos carros ali, aproveitando que eu estou comentando, muitos carros ali, principalmente esses antigos que tem altíssimo valor, tipo 250 GTO, 250 LM, a Ferrari amarga por não ter esses modelos e ela ter perdido a chance de ter na coleção. Porque assim, são carros que têm preços surreais hoje, sabe? Imagina. O que acontece? Se você for reparar na plaquinha, tem um negócio embaixo que tá escrito gentilmente emprestado por... Aí aparece o nome ou do cara, ou de uma equipe, ou de um dealer responsável pelo carro. Vou dar um exemplo, vai ser esse carro, esse 250LM. Vou dar um exemplo, o colecionador é da Alemanha. Aparece gentilmente, para não aparecer o nome do cara, gentilmente cedido pela Ferrari, da Alemanha, não sei o quê. Aí você percebe que são carros emprestados, sabe? Provavelmente o proprietário deve ter, não sei se a palavra é regalia, né? Mas ele deve ganhar uma espécie de um privilégio, sei lá, dentro da Ferrari. Os caras dão uma Portofino pra ele. Olha, eu não posso te duvido, falar, não duvido nada, viu? Você falou zoando, mas eu não duvido não. Bem provável. Tiffany & Company, for generations a symbol of beauty and elegance. Now Tiffany, who never before honored any automobile, has honored the Ford Mustang with this Gold Medal Award for excellence in American design. Bom, pessoal, como eu já falei lá no começo, foi uma tarefa muito difícil pegar apenas 3 carros dessa época. Eu fiquei com 3 europeus aqui. Para começar a lista, vou citar um em inglês, Aston Martin DB5. Mas é o DB5 que é o carro de James Bond. Não, é um carro muito bonito e é por isso que ele está aqui. O mérito é todo da carroceria Superleggera. Então, Aston Martin DB5 Grand Tourer foi introduzido ao mercado em 1963, ficou por apenas 2 anos, até 1965. Veio para substituir o DB4 nessa linha de Grand Tourers da Aston Martin. DB4 por conta do David Brown, foi o chefe da companhia de 47 até 72. E depois ele foi substituído pelo DB6. Ficou apenas 2 anos em linha aí, pouquinho mais de 1.000 unidades produzidas. Então o DB5
Era um GT 2+2 e a carroceria era toda feita pela Coach Builder, que era a carroceria Touring Superleggera, aquela que a gente tanto fala aqui. O DB5 era um carro de um motor 6 cilindros em linha, 4 litros, que produzia de 280 cavalos até 325, nas variadas vertentes que o DB5 teve ao longo da vida. Toda essa potência a 5.500 RPM, quase 400 Nm de torque a 4.500 RPM, um pouquinho menos. Tinha versão com câmbio de 5 marchas F, salvo os primeiros DB5 ali que ainda tinha o câmbio de 4 marchas, que herdou do DB4, Vantage inclusive. E tinha ainda uma vertente com a transmissão automática de 3 velocidades da Borg-Warner, melhor dizendo. A vertente mais legal do DB5 é essa de 325 cavalos, que é a Vantage. Nem todo mundo sabe que esse carro existiu, mas ele tinha sim. Modificaram o motor com carburadores melhores, parte de cima ali um pouquinho modificada, então o carro gerava 325 cavalos. Era bem mais forte. 65 mais ou menos foram feitos. Além do Vantage, tinha ainda o Coupé normal 2+2, tinha o conversível, foram um pouco mais de 120 unidades. E aqui uma curiosidade, eles não usavam a vertente volante no caso do DB5, era apenas DB5 conversível. E tinha ainda o DB5 Shooting Brake, que nada mais passou do que um protótipo, né? Originalmente, né? Um protótipo foi feito e depois alguns DB5 acabaram virando aí um Shooting Brake nas mãos de um coach builder independente. Bom, falar um pouco do DB5 para vocês se situarem na década de 60, como que as coisas funcionavam. O que ele tinha de equipamentos padrão? Tinha assentos reclináveis, vidros elétricos, rodas cromadas de cubo rápido, o corpo em magnésio, que era feito pela Superleggera, interior todo de couro mesmo, não igual esse que a gente vê hoje em dia, e um extintor de incêndio. Todos os carros eram 2+2 na configuração coupé e serve bem o propósito, né? Era um GT, então tinha que ter um porta-malas grande e carregar 4 pessoas. A transmissão era montada na traseira, bem lembrado, para garantir que o peso ficasse ali mais ou menos 50-50. Pesava pouco mais de 1,5 toneladas. Tá? Ele acelerava de 0 a 100 em 8 segundos e uma velocidade máxima de 233 km por hora. Pô, mas um carro em 1960 que teve pouco mais de 1.000 unidades, um esportivo ali, uma companhia britânica, não deveria ser tão famoso assim, certo? Até que em 1964, Sean Connery mudou a história desse carro, porque esse carro apareceu no filme do James Bond, Goldfinger, e daí virou um ícone pop praticamente instantâneo, né? Esse carro acompanha o James Bond até hoje, na saga, e é um carro muito mais bonito, muito mais legal do que o Bentley ultrapassado que James Bond tinha no filme. Ele até cita, né, no filme do Goldfinger e nos livros do Ian Fleming. Então aqui em terceiro lugar, Aston Martin DB5. What changes would you recommend in the design of the Volkswagen? The Volkswagen engine is cooled by air. Can't freeze in winter or boil over in summer. Then he said, ingrandire il finestrino di dietro. make the rear window larger. Solamente questo? That's all? Solo questo. That's all. Mais uma vez eu peço desculpas, queria me dedicar um pouquinho mais à lista, até porque eu acho que é uma época muito importante da lista, talvez acho que uma das mais importantes se você for pegar todos os anos, mas tem tendo alguns problemas aí com o filho esses dias também, pneumonia, doença, não sei o que, então não consegui fazer 100% do que eu queria. Vou ser bem rápido também, começando a lista, inclusive abrindo um parênteses, talvez essa seja a lista mais europeia de todas, tá? Mas tem algumas ressalvas a fazer, somente no carro japonês. Acho que é uma época importante para o mercado japonês.
E vou começar a lista com... Não tem como ter, acho que vai estar na lista de todo mundo esse carro. Ferrari 250 GTO, fabricada de 62 até 64. E os campeões de valor de leilão, né? Alcançou quase 50 milhões de dólares em Pebble Beach em 2018. E é uma obra de arte que não dá para ser copiada. É assim, carro atemporal. É o tipo do carro que o cara pode ganhar na Mega Sena que for aqui no país. Pra ter uma vai ser quase impossível. É um carro mítico. Não vou ficar repetindo as palavras do Corne, a expressão que o Corne adora, sexo dos anjos, porque é difícil ficar falando desse negócio de sexo dos anjos. Mas é um dos carros, talvez se eu fizer uma lista dos 20, 30 carros mais importantes de toda a história do automobilismo, esse carro vai estar na lista. Meio que talvez dê uma roubada agora. Ah, mas é óbvio. Porque... Não, porque a minha segunda escolha é um carro de corrida. Então eu não sei se tá valendo, apesar que existem algumas unidades que o pessoal conseguiu emplacar esse carro. Não sei como. O Vinícius nesse momento está pensando, o que eu tô fazendo aqui? Não, só me avisa quando você for falar do 911 que eu acho que eu vou jantar, velho. Não, o problema é que amanhã ele vai trabalhar, ele vai chegar na sala dele, ele vai olhar pra parede lá, ele vai lembrar de mim, porque a minha segunda escolha é o Porsche 917K. Meu, eu sei que não sei, na verdade eu não sei se carro de corrida tá valendo. Não valeria, como eu falei, foi muito difícil escolher, mas tudo bem, se você falar que não vale, eu tenho um super trunfo aqui. Posso continuar com o 917? Tá, vai, continua com o 917. Tá bom, eu vou seguir com o 917. Esse ia ser da hora. Porque eu tenho medo do que o outro seja, entendeu? É melhor ele já continuar desse, mas vai, continua. Não, mas eu vou falar dele na menção, não tem problema. Cara, 917 é um carro que pra mim sempre foi uma coisa absurdamente lendária, mística. Aquela coisa do carro dava 400 km por hora em Le Mans. Carro que ganhou Le Mans, então tem toda essa história, como eu já falei, do GT40, mas eu tive a oportunidade de ver no Racesport lá em 2018 e foi um dos carros que mais me impactou, assim, porque você cria uma expectativa de como vai ser a dimensão, a proporção do carro. Cara, insano, no Racesport tinha vários, é que eu tô falando 17K, quando eu falo 17K, pensa no clássico Livre Gulf, que é o menorzinho, né, porque ele teve várias versões, ele teve a versão que não tinha teto, que era a versão lá do IMSA, teve a versão LH, que era mais comprida, que é aquela Martini que ganhou Le Mans também, eu tô falando do mais curtinho. E, cara, o carro é simplesmente muito bonito, aquele farolzão grandão, largo, extremamente baixo, pneus larguíssimos assim, e cara, se pedem pra eu lembrar de uma imagem no Racesport, eu lembro daquele carro. Até com o 908 brasileiro, o 908 Hollywood, que tava no evento lá seguindo, tipo, coisa insana, assim. Até tava o Bruce Canepa lá, o cara tem dois, meio que cópia um do outro, um tá restaurado no mesmo livre do outro, só que o outro tá tipo com aquela pátina, sabe, cheia das marquinhas de pedrinha na frente, todo zoado, assim, tipo, com cara de carro de corrida mesmo. É muito lindo, acho que é um dos roncos mais insanos que eu vi na minha vida também, mas sempre que eu penso em Porsche, eu penso em Le Mans, eu penso nesse carro. É muito lindo, é lindo demais, não tem o que falar. Os livres também, aquele livre Salzburgo lá, que é o branco com vermelho, assim, não tem o que falar, ali é forma seguindo função mesmo, assim, e na minha opinião o carro é maravilhoso, e é um carro de corrida, não sei se poderia estar falando dele, mas desse período aí de 60 até 79, na minha opinião, um dos carros mais bonitos que tem. Faz esse comentário, Vinícius. Não, até mandei a foto de referência aí, dá uma olhada. Eu vi o Vinícius falando que teria esse carro do lado da piscina. Segue a referência. Eu ia comentar, esse carro é uma réplica, né, que tá em rua aí, o cara colocou do lado, da piscina dele aí. Cara, tem um monte de gente que faz isso aí, tem um monte de réplica.
Mas é insano, o carro é muito lindo, velho. Puta, eu preciso voltar pro Rennsport, velho. Fiquei depressivo agora, vai. Eu voltaria. Eu vou voltar com você no próximo. Tá rolando Matheus. aqui em São Paulo uma feira de elétrico. Cara, aproveitando só um comentário em cima disso. Dizem que o sucessor do 918 tá em andamento, a Porsche comprou... Não vai falar nada, Matheus, deixa pro próximo isso, é só comentário só. A Porsche comentou um pouco, comprou um pouco mais... você falar do tributo. Não, comprou um pouco mais da Rimac, aí diz que o sucessor do 918 vai ser em cima desse carro do 917, né? Então a gente pode existir uma releitura, aí vamos ver o que vai acontecer, né? Então, tem o tributo que tá no museu, né? E a minha esperança, na hora que eu vi aquilo, cara, foi mais ou menos quando lançaram o regulamento para 2021 de Le Mans, da categoria Hypercar. Eu falei, mano, a Porsche não pode perder essa oportunidade, velho. Os caras ganharam Le Mans 19 vezes. Eles não podem, sabe? É de novo a época dessa LK GTR, da F1 GTR do GT1, cara. Eles têm que fazer esse carro, entendeu? Então, eu não sei se esse tributo aí tem uma interpretação de como seria o 908. Até procura depois aí na internet, chama 908/4, né? Que é mais ou menos nesse estilo do 917 aí que você fez, que a Porsche fez, aliás. Mas, mano, eles não podem perder essa oportunidade, velho. Não vai perder. V8 não vai perder porque é o fim aí dos tempos já, Matheus. Fim pra carro, pelo menos. Já era. Cara. Vai, Vinícius, manda. Bom, vamos lá. O segundo item decorativo da minha lista, eu não sei porquê. Eu não sei, de verdade. Eu não sei o que eu tenho com esse carro. Mas é real mesmo. Eu não sei se quando eu era criança eu via ele em algum lugar e achei legal, se eu via algum filme, ou se eu via até mesmo pessoalmente. Mas eu tenho alguma coisa muito particular com esse carro. E eu sempre... Esse de verdade, eu acho bonito mesmo. DeLorean. É o Ford Mustang, mais especificamente os Fastback 67. Eu acho, cara, ele assim, um carro... Não dá pra explicar, velho. É carro de bad boy de escola americana que dava cuecão nos nerds quando chegava na aula, tá ligado? Eu vejo esse carro, tipo, como uma pessoa assim, tá ligado? Eu associo com aquele cara bad boy americano. Não sei, é um carro que eu nem sei se tem muitos aqui no país. Eu tava conversando recentemente até com um cliente nosso. Ele tem uma réplica do Bullitt, né? O carro que o Steve McQueen dirigiu, da mesma cor. E inclusive o dele é assinado pelo Chad McQueen, e filho do Steve McQueen. É uma réplica exata do Bullitt. Acho que vale uma grana. E assim, cara, não tem muito o que acrescentar. Não sei se o carro anda bem, não sei qual que é o valor de mercado. Mas se for o Matheus, o Vinícius secaria todos os tanques. Esse carro faria questão de dirigir, mas num cenário norte-americano, assim, tipo, cruzando um pedaço de deserto, que eu acho que ele nem ia aguentar cruzar inteiro, mas pelo menos um trechinho ali. E curtindo, ouvindo um rockzinho antigo. Esse carro eu acho, puta, animal. Não sei o que eu tenho com ele, mas é um carro fodido pra mim. A primeira geração do Mustang, principalmente esse Mark I aí, que eu acho que é até 69, eu não lembro. É o mais bonito, cara, mas você olha, por exemplo, acho que a partir de 70, eu vou até dar uma olhada aqui, que seria o Mark II, eu já não gosto, eu já acho meio esquisito, entendeu? Mas, numa alternativa disso que você tá falando, que coincidência também é um American Muscle, que está aqui na minha lista, eu ia colocar o Mustang como citação, né? Tipo, citar não... Acho ele maravilhoso, 67 mesmo. Mas como citação, assim, o meu segundo lugar, esse carro vai ser da hora quando converter pra elétrico. Não, tô zoando, os caras vão me matar. Vai ser o que eu gosto, sempre tive um respeito muito grande, é o Dodge Challenger, né? Que é o de 70 e 71, que eu gosto daquela grade mais reta, assim, inteiriça. Que é daquele filme famoso do Vanishing Point, que até o Jeremy Clarkson fala que é o filme preferido dele. O Sertório também gosta desse filme, mas assim, o filme que você olha, você fala, nossa, o filme é o cara escapando, correndo direto, não tem uma lógica o filme, né? A tradução até do filme em português é Corrida contra o Destino, né? Então você tinha opções de motor 6 cilindros ou V8, óbvio, teria V8, até é engraçado que você vai ver quais que eram os câmbios, você tinha opção de câmbio automático de 3 marchas, Jesus!
E você tinha câmbio manual de 3 ou de 4 marchas, dependendo da cilindrada do ano do motor, né? Eu tava lendo algumas coisas sobre esse carro, por exemplo, os 2 primeiros anos, que é o que eu acho mais bonito, de 70 e 71, foram o que mais vendeu na linha dessa geração, né? Vendeu 103 mil carros, velho. E esse filme, A Corrida Contra o Destino, é exatamente aí, 71. Os carros eu acho maravilhosos. Tem alguns aqui no Brasil. Os 67, como você falou, Mustang também tem vários aqui, importaram muito. Diz que tem peça com rodo no planeta, nos Estados Unidos. Foi um dos carros mais produzidos, é muito fácil de achar peça, né? E o Challenger, como vê essa primeira geração, somente esses anos, eu sempre paro assim, me chama atenção. É um dos carros antigos assim, que não vivi essa época, mas sempre quando tá passando algum desses, eu paro pra olhar mesmo. Falei, nossa, que carro bonito. Ele e o Mustang, se eu pudesse ter assim, 2 American Muscles dessa época, acho bonito os Corvette e tal. O que mais que tem? Camaro. O Camaro acho que aí já é a segunda geração. Se bem que tem acho que é 68 e 69, que é a primeira geração, é o mais bonito. Mas o segundo eu já não acho tanto, mas... Cara, acho maravilhoso esse carro. Teria fácil esse Dodge Challenger, né? Cara, você tem alguma coisa com os Dodges, né? Você até comentou uma vez. Né? Foi lá pra quando começou a chegar o Camaro novo, entre aspas, esse novo, né? Foi quando? 2008, 2009? Já faz tanto tempo assim? Foi, não lembro. Por aí. Acho que foi virando 2010. Você falou que o melhor American Muscle daquela época tinha sido o Challenger, né? Que você tinha andado também. De todos que eu andei dessa época, eu dirigi bastante o SRT, né? Que é o Remy 6.1. Ele sim, tem o Charger e tem o Challenger, né? Então nessa geração mais atual, o Charger é o 4 portas, né? Cagando um pouco na tradição também, que ambos eram cupês, né? E você tem o Charger que é o 2 portas, cupê 2 portas. E eu acho que o Challenger ele foi de umas releituras mais... O Mustang também se deu bem na geração anterior à atual, né? Fizeram muito bem a releitura. Mas eu acho o Challenger, o corpo dele, tudo uma releitura tão bonita. E o carro... Ele assim, ele não é... Porque assim, você pensa em os americanos dessa época, cara, é uma caixa andando. Isso deve ser horrível de dirigir, mas você entende a ideia que não, é um estilo diferente. Você não pode comparar, por exemplo, como o Aston com o Porsche, com uma Ferrari nessa época, que são carros diferentes, né? Mas eu vejo assim, que são muito belos. O Challenger atual... Nossa, cara, o banco dele é uma poltrona de casa, é o banco mais confortável que entrei na minha vida. Eu não vi uma classe S ter um conforto desse carro, o banco, né? Conforto do banco, não tecnologia de massagem, nada disso. O conforto do banco é uma poltrona. Cara, ele anda bem, faz curva bem. Ele é um carro grande, assim, não é um carro altíssima performance. Bem que agora você tem o Hellcat, os Demons e o Red Eye aí. Mas esses antigo mesmo, desse filme Vanishing Point, puta, eu acho o carro bonito. Quando passa assim, velho, eu olho e falo, puta, que carro bonito. Esse carro eu teria, assim, é um dos únicos carros americanos antigos, além do Mustang, que eu olho. E o Corvette que eu falei na pauta anterior da primeira geração, que eu acho verdadeiramente belos, né? É isso aí. Beauty, elegance, luxury make up the 1966 Caprice by Chevrolet. From the Caprice grille to its exclusive rear lights are many thoughtful details. And on the Caprice Custom Coupe, you'll find a roofline unlike any other. Under that roof, Chevrolet has created an interior so luxurious, it's hard to believe you're still in Chevrolet's field. Vamos falar de um Lamborghini Miura. Não qualquer Miura, vou pegar uma versão específica dele que foi produzida em 71. Mas antes de falar dela, vamos falar do Miura em si. Então o Miura é um carro esporte, foi produzido pela Lamborghini de 66 até 73. O designer dele foi ninguém mais, ninguém menos que o famoso Marcello Gandini, do Bertone Studios. O carro apareceu aí no Salão de Genebra em 1966 como um protótipo do modelo P400, mas aqui vai uma curiosidade, um ano antes, no Salão de Turim, apenas o chassi do carro apareceu. Então, o carro foi lá introduzido para o público em 1966. Ele foi o precursor do que hoje a gente conhece como supercarro. Ou conhecia, né? Porque hoje a gente tem o hipercarro, já que é uma categoria completamente diferente. A gente está falando de um carro que tem motor central traseiro com 2 assentos. No caso do Miura, era um V12, 4 litros e um câmbio mecânico de 5 marchas. As versões eram P400, que foi o primeiro, P400S, que derivou do P400, o mais bonito na minha opinião, que é o P400 SV, e por fim o P400J.
falar um pouco do P400SV. O P400SV foi o último dos Miura, porque existem one-offs e algumas outras coisas, como por exemplo o J que eu falei, SVJ conversível, SVJ conversível, né? Mas esses a gente não vai entrar no mérito, porque ou são one-offs ou são edições extremamente limitadas. Vamos falar do último de linha, que é o P400SV, o famoso Miura SV. Ele foi apresentado em 71. Retrabalharam um pouco o V12 dele, com carburadores novos, então ele ganhou 15 cavalos a mais do que ele tinha. Chegou a 385 cavalos, a 7.850 RPM, tá difícil hoje. E um torque máximo de 400 Nm a 5.750 RPM. O que ele tinha de diferente em termos de design? O design já era muito bonito, aliás... Saiu alguma coisa feia dos estúdios Bertone? Deve ter saído, mas não me vem à cabeça agora. Era um carro muito bonito. No SV eles mudaram um pouco a seção traseira, então a seção traseira era um pouco mais larga, para abrigar novas rodas de 9 polegadas e pneus com 230 mm, que a Pirelli fez para esse carro. As lanternas traseiras também um pouco diferente, e a característica mais marcante é que na frente, os faróis dianteiros do Miura, que são escamoteáveis, tá? Eles obviamente não apontam para o céu, a hora que você liga ele sobe e fica praticamente num ângulo reto para iluminar a estrada. Ele tinha como se fossem uns cílios, né, o P400 e o P400S. O SV não tem isso. Então um detalhezinho besta, mas acabou deixando um carro que já era bonito, muito mais bonito. O Miura ficou aí sendo o flagship da Lamborghini até o sucessor dele vir, foi o Countach, mas esse assunto para o podcast dos anos 80. Outro carro também italiano, também não pode se esquecer, também vai estar na lista de quase todo mundo provavelmente, Lamborghini Miura, 66 até 73 foi fabricado, provavelmente, na minha opinião, os carros mais bonitos da Lamborghini. Se tiver de fazer uma lista dos 3 carros mais icônicos e sexys que a Lamborghini produziu, Miura vai estar na lista. Verdadeiro ícone também, beleza. Carro sempre absurdamente, é um carro que tem no país, né, lista de passagem. Apesar de ser um carro icônico hoje, com um alto valor de mercado, cada vez subindo mais, é um carro que tem algumas unidades no Brasil. This is the origin of Lamborghini as we know it today. More than that, it's where the modern supercar begins. It's the first, the daddy, the Miura. Então, o Mustang que o Vini comentou era uma das minhas menções, né? Especificamente o do McQueen, né? Que eu acho que é um dos mais bonitos de todos os tempos. Era um 390 GT 2+2. É um carro que um tempo atrás eu estudei bastante, porque o carro original do filme apareceu no Salão de Detroit em 2018, né? Ano passado, né? E vocês falaram aí, não sabe quanto que ia estar gastando, né? Cara... Ele tá com uma expectativa de começar em 2 milhões, ele vai para leilão ano que vem. Ele tá com uma expectativa de começar em 2 milhões e há uma expectativa dele bater o recorde do carro americano clássico mais caro já vendido até hoje, que foi um M-Cuda que saiu por 3,5 milhões. Então talvez a gente provavelmente tá olhando, a gente provavelmente tá olhando para um dos Mustangs mais caros da história do mundo e provavelmente tem uma chance aí de se tornar talvez o carro americano mais caro de todos os tempos, né? Então, com certeza, escolheria, até aproveitando para falar, a Ford lançou uma edição do Mustang atual baseada nesse carro, chama Bullet também, né, por causa do filme, e eu acho que a Ford podia trazer algumas unidades para o Brasil aqui, que eu tenho certeza que ia vender. É que eles não vão homologar porque ele só é oferecido com câmbio manual, né? Então, eles teriam que homologar o carro com câmbio mecânico aqui para poder trazer a versão manual, mas segue o jogo. Você sabe que a gente tem um Mustang Bullet da geração anterior aqui no Brasil, né? Eu cheguei a ver esse carro. Isso, um verdinho. Sim, tem uma edição legal da Hertz também, que a gente tem uma unidade também. Cara, tem umas unidades perdidas assim, que o pessoal mesmo que é fã do modelo da marca, independente da montadora aí, os caras trazem alguns carros desses, sabe? Eu acho legal ver. Quando eu vi o Bullet, falei, caralho, trouxeram um Bullet. Aí teve essa versão mais nova do Bullet, que até fala que retrabalharam o escape e tudo mais, né? É um carro muito bonito. Before you invest in any new car, invest 15 minutes, that's all. 15 minutes in a test drive of Ford's new LTD. We think you'll find it's the best time yet to go Ford. One reason, quiet. Então vamos lá, ó. Minha escolha, né, o carro assim, dessa época, que na minha opinião é o carro mais belo, né?
Então assim, pra mim tem que ser uma Ferrari, é um dos carros mais belos que eu vi na anterior, quem acompanhou a gente na pauta anterior, até, bom, é uma 250 Califórnia, até, mas na pauta anterior, no ano, bate a Long Wheelbase, né? Até o Henrique falou, achei que você ia citar a Long Wheelbase, eu falei, não, porque eu acho mais bonita a Short Wheelbase, só que a Short Wheelbase ela bate em 1960, que é exatamente o ano dessa pauta, né? Então eu teria a Short Wheelbase, eu vi esse carro 2 vezes na minha vida, provavelmente é o mesmo carro, um eu vi no salão do Privé, outro eu vi uma semana depois no Joey Macari. É uma preta, eu acho que não era o do Chris Evans era um pouco diferente o detalhe. Procurei algumas coisas aqui sobre, tem uma revista que chama Motor Trend Classics, que elegeu em 5º lugar na lista das 10 Ferraris, as maiores Ferraris de todos os tempos, ela tá em 5º lugar, né? E também esse carro foi usado como uma réplica, né? Uma versão réplica naquele filme do Ferris Bueller Day Off, né? Curtindo a Vida Doidado. Então assim, eu cresci vendo esse filme, né? Então você imaginava ali no filme era uma réplica, né? Cara, um dos carros mais bonitos. V12, 280 cavalos. Eu vi aqui que a Short Wheelbase foram 176 unidades, um carro de 1960. É muito bonito, preço surreal. Acho que eu nem vou comentar isso. Alguns carros desses, lá fora, existe uma Califórnia. Eu acho que o cara fez réplica. Que até o Renato mostrou pra gente uma época, que ele viu esse carro pessoalmente. É a carroceria da 250 Califórnia, só que o cara colocou o motor da Califórnia, da Ferrari Califórnia atual. Não a Califórnia, tem a Califórnia normal. Nossa! Tem o carro, o Renato me mostrou no vídeo, eu falei... Ele falou, olha esse carro. Aí ele mostrou aquele jeito do Renato, né, no celular dele. Olha isso aqui. Aí eu olhando, eu falei, caralho, você viu um 250 Califórnia na rua? Legal. Aí daqui a pouco o cara da partida, eu falei, mano, que porra é isso? O cara colocou o motor de Ferrari atual, vai ouvindo. Aí dá pra ouvir uma acelerada assim, eu falei, nossa, o cara colocou o motor da Califórnia, o Renato falou, é isso mesmo. Eu acho que é uma réplica, tá? Eu não acredito que o cara, ou então ele perdeu o motor, viu que queria ser uma bica, conseguiu um motor antigo, mas não faria isso, mas eu acho uma das carrocerias mais bonitas dessa 250, que é a Califórnia Short Wheelbase, né? Eu não lembro o preço dela agora em leilão, mas é um dos carros mais bonitos. Eu adoraria dar uma volta, um dos meus maiores sonhos é dar uma volta numa Ferrari clássica dessa, principalmente conversível, né? De preferência dirigindo, mas a chance disso acontecer, principalmente nos tempos que a gente tá vivendo, esses carros ganhando valor, então tá cada vez mais longe, né? Isso aí. Calma, Will. Mateus. Calma, Will. Vai, tem o Matheus, puta, vai. Espera rolar aquele convite nosso pra Ribeirão que você vai andar, velho. Já tô sabendo, vai, próximo. Ai, agora? Caralho. Velho, eu vou falar de um carro que, assim, passei a ter muito contato de 2 anos pra cá, você já sabe obviamente qual é, mas o que eu vou citar é um que eu nunca vi pessoalmente. É o 911, que começou em 63, a primeira frente foi até 73, para 74 já muda para o Série G, mas eu vou falar mais da primeira frente, que é um carro que eu passei a ter contato depois que comecei a trabalhar na Deutz. É interessante porque, assim, é um carro que nunca deixou de existir dentro da loja. Sempre em algum momento existia um 911 ou mais para a década de 60 ou já dos últimos 3 anos, de 70 a 73. E é legal porque todos os dias você consegue ficar comparando ele com alguma coisa que está do lado. Um 964, um 993, um 997, um 991. Você fala, caralho, olha o tanto que mudou desse tipo de 63 pra cá, né? Você entra numas brisas do Elon Musk, assim, olhando pros carros. E eu vou falar em particular, assim, de beleza mesmo, de estética. Um carro que pra mim é muito icônico, não só pra mim, pro mundo inteiro, que é o Carrera RS 73. Eu sempre achei os 911 da primeira geração, vamos colocar assim, com um design bem conservador, eu diria, né? Com linhas bem limpas e tal. E o Carrera RS eu acho que me deu essa quebrada com o ducktail, com os pneus mais largos, com a faixa livre carreira. Ele ficou ainda com uma cara ainda mais de carro esportivo para mim. Um carro que eu acho, eu nunca vi um pessoalmente, adoraria ver. Esse é um carro que talvez eu não secasse o tanque, eu teria para andar. E até pelo valor dele hoje, né, cara? É um carro que na época da Dacom valia, se não me engano, 140 mil. Hoje é um carro de $1,5 milhão.
E é engraçado, assim, tava até conversando outro dia com o rapaz que teve 911 dessa época, da época da Dacon. Falou, cara, a primeira vez que eu vi os carros, tava na vitrine, 7 modelos de várias cores da época, e uma multidão na vitrine, porque ninguém nunca tinha visto uma coisa daquela no Brasil. Você fica imaginando, puta, imagina na época você passar na frente, eu acho que era que nem na época da Platina você passar e, tipo, ter 7 ondas, sabe? Tipo, que todo mundo, caralho, que é isso, Mas, velho? ô Vinícius, acho que não é nem a questão dos 7 ondas, acho que aquela vitrine que teve de Natal, que era o Zonda F40, tinha o Spiker, tinha o EB110, tinha o Diablo, então, isso era tipo isso, vai. Eu acho que era mais ou menos tipo isso, cara, era fora da realidade. E até acho que eu já comentei essa história com o William. Aqui no Brasil a gente, quando vieram os Carreira RS73 pela Dacon, né, na época o diretor da Dacon, o Paulo Goulart, fez o pedido para a fábrica na Alemanha por Telex, e pedindo que viessem alguns Carreiras RS para o mercado nacional, mas com todos os opcionais do 911S, ou seja, teto solar, ar-condicionado, vidro Ray-Ban, tudo que tinha direito. Porque o Carreira RS é um carro pelado, né? Foi o primeiro semipista da Porsche, um carro ali que tinha um motor bem dizer do S, que era 2.4 com stroke para 2.7, passou a ter 210 cavalos, carro ainda mais leve, com vidro mais fino, com chapa mais fina, com pneu mais largo. E ele ficou com medo de que esses carros não fossem ter aceitação aqui no país, né? E aí a Porsche respondeu falando que ele tinha que comprar no mínimo 14 carros para eles mandarem com todos os opcionais. Então ele comprou os 14 carros, e curioso, né, os que vieram para cá, reza a lenda que são os mais completos do mundo, que nenhum outro país no mundo pediu um Carreira RS com tanto opcional. Então sei que parece que um ou dois já bateram, tiveram carros que foram exportados, acho que ainda devem ter sobrado uns 9 ou 10 aqui desses 14 que vieram. Tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que ainda são proprietárias de Carreira RS, falam que não é nada assim comparado com o que tinha na época, o T, o E e o S, que eram as versões, esquece. É um carro muito mais focado para tocada mesmo. Você sente que o carro já tinha o diferencial blocante na época. Sei lá, só andando. Já tive a oportunidade de andar num T73, que era o carro de entrada. É legal que quando você anda, você volta no tempo junto, né? Proporção de hoje, se mover um up TSI, passa na frente, mas você fala, caralho, pra 63 o que esse carro performa, tipo, não é manco, sabe? Anda pra caralho, assim, é muito legal, velho. Então acho que a minha escolha número 1 aí, um carro pra ter, pra guardar e pra dar umas voltinhas, acho que seria um Carreira RS73. Cara, você sabe que nisso você tá falando, às vezes eu pelo menos, quando ando em um carro mais antigo, qualquer ano, eu penso que era na época, que o carro representava na época, né? E é bem isso que você falou, certos carros que a gente anda assim, você fala, meu, isso aqui devia ser um... até carros que eu não andei, que eu tava vendo alguns vídeos antigos, eventualmente a gente gravar de McLaren F1, e eu vendo alguns vídeos, eu falei, cara, já viu que da hora isso é? Você atropelava todo mundo e todos. Era tipo isso, sabe? Não, cara, que tinha na rua em 63 em São Paulo, velho? Você chegava com 911 desses 6 cilindros, tá ligado? Devia ser, nossa... Você comia São Paulo inteiro com esse carro, não é possível, velho, simplesmente. Eu fico imaginando, e eu sei que os nossos RS são muito desejados por serem os mais completos, né? Eu já conversei com alguns proprietários também de RS aqui no Brasil, e até o Matheus acho que já esteve nessa conversa junto, e a gente ouvindo a conversa do que o pessoal que era, tem cara que sabe VIN number de tudo, chassi de cabeça, não, tem todos, ele sabe as cores, eu falei, nossa, e eu achando que a gente é louco, né, de algumas coisas, a gente sabe mais dos modelos atuais, né? Não, o problema disso aí foi que o cara foi falando pra gente, e ele foi escrevendo de cabeça no guardanapo. Foi, aí eu tirei a foto do guardanapo, guardei, salvei, tá lá no arquivo do computador, cara, aquilo ali não posso perder nunca. Aquilo ali é um registro da história do carro no Brasil, cara. E assim, ele fez a lista de todos, aí ele começou a fazer uma setinha. Esse aqui foi pra... não posso falar o país, mas ele foi lá e ele foi pintado de tal cor lá, depois ele voltou pra cá e aqui pintado. Meu, ele foi fazendo assim, tipo a árvore da genealógica do carro no Brasil, um negócio assim muito doido, sabe? Até queria aproveitar porque assim, a gente conta essas histórias, mas a gente nunca sabe até que ponto elas são verídicas ou não.
Então, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar ou souber de mais alguma informação e quiser deixar nos comentários, vai ser muito bem-vindo, né? Eu escutei essa história em particular de um cara que viveu essa época, teve oficina na época e hoje é proprietário de um Carreira R73. Olha que foda. Então, eu acredito que deva ter um grau de autenticidade alta, mas a gente nunca sabe, né? Enfim. Isso é um papo que a gente pode até eventualmente a gente gravar só um. A gente, assim, são carros infinitos que dá pra gente gravar. Acho que vale a pena mais pra frente, assim. Não vou falar nem Modern Classic. É um Classic, vai. Não é Modern, mas é um Classic, né? Porque eu lembro desse proprietário... Nosso Zonda que era de Dubai. Silêncio, ninguém precisa saber. Essa história não pode ir pro ar, velho. Nosso Zonda F, entre aspas. Né? Tipo, nossa, cara, eu fui descobrindo... A gente vai descobrindo várias coisas. Eu lembro desse proprietário especial que o Matheus falou. Ele falando como é que era, que lançaram o livro do RS de novo e é oferecido pelos proprietários, em especial com o chassi do carro. Você lembra disso, Matheus, que ele falou? Era algo do tipo assim. É caro, hein? Nossa senhora, eu achei que eu paguei caro no livro da Singer. Então. Cara, não... Esquece o Matheus Porcheiro. Agora é o Matheus realmente de volta às origens. Matheus que não sabia nada de carro, viu uma Ferrari na rua, se apaixonou pela Ferrari. Aí o Matheus vai lá, entra no YouTube com o Goodyear Revival, do que os caras estão andando. Cara, vocês já sabiam que eu ia falar esse carro, né? Desde o começo da gravação, Não né? sei. Qual que é? Ferrari 250 GT Short Wheelbase. Se for a competizione, então melhor ainda, cara. Não tenho o que falar. Não vou ficar me enrolando também. Teve o Goodyear Revival, agora tem uma corrida que chama Kincara ou Kinara Trophy. Cara, eles estavam com um grid de 10 Short Wheelbase, entendeu? E é um carro que tipo é coisa de 9, 10 milhões de dólares, as que não são competizione, entendeu? Competizione você pode colocar uns 14 milhões de dólares. E os caras, tipo, andando de lado, trocando tinta, é uma coisa muito louca, assim, sabe? Eu preciso num Revival pra ver, só pra ver essa corrida, assim. Cara, meu sonho num festival desse com vocês, de verdade. Cara, eu acho que digo mais, dessa época a gente tá tendo que escolher 3, mas eu acho que, assim, da história do mundo automotivo, eu acho que ela vou colocá-la nos top 3 carros mais lindos do mundo, assim. Eu não esperava. Tinha uma concessionária em Manhattan, eu jurava que era a última coisa que eu esperava ver lá. Eu vi uma azul com interior vermelho num cantinho de uma oficina lá, num canto meio apagado. Eu sendo bem sincero, na hora eu me assustei, porque eu falei, caralho, uma 250 GT Short Wheelbase, mas eu esperava um carro mais bonito. Mas eu acho que por essas condições, assim, que eu vi o carro, da luz dela num canto, não sei se ela estava sendo restaurada, ela estava meio esquisita, ali mudou um pouco essa paixão. Mas, cara, volta o Goodyear Revival, as pratinhas, assim, os para-choque na frente, assim, aparecendo as entradas de ar pro freio ali. Cara, é maravilhosa, é super linda. Tem a 250 Lusso, que eu acho muito bonita, muito classuda. Tem a 250 GTO, que, cara, não tenho o que falar. Inclusive, nessa corrida do Kincara, tinha uma lá, uma prata, foi a que ganhou. Maravilhosa, uma das minhas favoritas é aquela lá azul com o número 112 do lado, azul com amarelo, que correu no Milimiglia lá, se bobear, acho que foi até ela que ganhou no Milimiglia daquela época lá. Tem toda uma história muito lendária por trás da 250 GTO, mas eu acho que a gente vai muito no nome, é uma 250 GTO, o carro mais caro do mundo, entendeu? Assim, vendo uma do lado da outra, assim, eu acho a 250 GT Short Wheelbase mais harmoniosa, mais compacta, pequenininha. Eu já imagino ela, aquela coisa do cara dirigindo com os cotovelos, sabe? Aqueles volantes de madeira redondo grandão assim, sabe? Que o cara fica controlando contra esterço. Cara, é maravilhosa. Cara, eu sei que a gente até falou disso na live, cara, do APC. Tipo, escolhe uma Ferrari pra tua vida. Tipo, 99% das pessoas vão falar F40, mas eu juro pra vocês, cara, eu acho que eu realmente, se fosse pra ter uma Ferrari pra vida, seria uma 250 GT Short Wheelbase, cara. É muito bonita. Legal. Não tem o que falar. E eu penso no Revival, eu penso em 250 GT Short Wheelbase. Temos no Brasil, William, alguma escondida no cadastro? Não, desconheço. 250 é difícil, cara. Tem uma 250...
Que é a que tava naquele parede lá que eu já esqueci o que era. Eu acho que é uma... Não era 330 aquela? Não, era 250 mesmo. Acho que era 250. Ah, pode ser 330, 250 verdade. GT, não é? Não sei. Eu vou procurar o vídeo aqui depois. Ai, A gente, é verdade, eu não mata lembro essa agora. dúvida. Mas isso que o Matheus falou, eu vi uma vez só 250 GTO também no Museu da Ferrari. Ela assim, é uma azul tão escura que é quase preta. É animal, o que me impressionou no 250 GTO, na verdade, foi a proporção do carro. Eu falei, cadê o resto disso aqui? Isso aqui vale 20 milhões de não sei o que, vocês estão loucos, 20 velho. é 72. É 72 milhões. Eu ia falar de... eu tô confundindo com a Califórnia. E quanto que tá agora? 70? Teve uma aí que, bom, o pessoal fala que é lavagem de dinheiro, né? A galera que é maldosa, que é, né? Matheus, Mas falam que trocaram de mãos aí uma 250 GTO nos Estados Unidos por 72 milhões de dólares. Nossa, eu lembro quando eu olhei o carro... Quando eu olhei, eu falei, o quê? E posso falar uma coisa? A gente ainda vai viver, a gente vai estar bem velhinho, sem todos os dentes, andando de bengala, a gente ainda vai ver uma McLaren F1 ser vendida por esse preço. Eu acho que bem antes, viu? Eu acho que antes também. Dá 10 anos. Eu quero muito gravar um NBcast sobre a McLaren F1. Que eu fui descobrindo muita coisa recentemente nela. E tem aquela idolatria, tem umas coisas muito bacanas, que a gente até comentou por cima na 350 do Gordon Murray. Mas é um carro assim, então vários carros. Eu ia falar pra vocês, cara, a gente fala muito dos modelos atuais, a gente tem que pegar alguns, mesmo que o Mr. JWW não pegue. A gente Mas ele pegou já F1. Ah, é verdade, ele já Só dirigiu algumas vezes. Foi antes dele gravar o Modern Classics. Verdade, mas a gente pode aqui, Bom, o anterior a esse episódio foi da McLaren GT, né? Que ainda, no momento que a gente tá gravando, não foi pro ar, mas no momento que o pessoal ouvir esse já foi pro ar. Mas a gente pegar alguns carros que eu acho que vale a pena, sabe? Tipo, por exemplo, o próprio RS73, uma F40 eventualmente, ou algum outro, um Aston Martin antigo, acho que vale a pena, né? Mas é interessante ver o 250 GTO, porque é o seguinte, na hora que eu vi o carro pessoalmente, eu fui pensando, óbvio, a loucura, eu falei, mas os caras tão muito loucos que isso aqui não vale nem um quinto do que pedem, né? Mas fora isso, é engraçado porque o carro tá cheio de marca de pedrinha, e eu lembro da galera comentando, não pode tocar que é pedigree. Aí eu olhando assim, eu falei, nossa, os caras são muito loucos, o carro tá todo destruído, pode falar, né? O carro tá todo fudido, os caras valorizam. Não, sabe qual é o problema? Deus me livre, mas tem algumas que já, tipo, partiu o carro no meio, pegou fogo, os caras reconstruíram e é um carro que ainda vale, tipo, 20 milhões de dólares, entendeu? Então é foda, velho. Até a gente tava discutindo isso das recriações. Eu acho que a única marca do mundo que nunca vai fazer uma recriação vai ser a Ferrari. Porque aí ela vai... Pra ela vai ser jogar uma tinta preta na história dela, assim, e os caras que tem o carro, tipo, puta, não pode, porque o carro era daquela época, sabe? Ferrarista é foda, entendeu? A marca é meio nojenta, mas eu acho que assim, eles respeitam, eles idolatram tanto a história deles assim, que eu acho que é uma coisa que a Ferrari jamais vai fazer uma continuação igual a Aston Martin e a Jaguar tá fazendo, cara. O que eles vão fazer, Matheus, o que eles estão fazendo já é as iconas, né? Que eu comentei aí, que no último da F8 Tributo, que a Ferrari vai fazer uma icona da F40, um dos próximos lançamentos. Mas é uma como é que se fala? É reviver o carro, mas não reviver de pegar o que ele era e lançar agora, até porque não conseguiria lançar uma F40, porque o carro é baixo, tem faróis camuteáveis, que se você andando bate em alguém, a pessoa desintegra, né? É tipo uma releitura. É uma releitura, uma versão moderna. É simples. Uma versão moderna. Mas isso aí é simples, é só seria você... tipo o 997 Sport Classic. Ele pegou... mais ou menos isso, mas vai. É, essa a ideia. Cara, pense no 935 2018, vai, acho que seria o mais próximo. É isso, entendeu? Vai ser as iconas, mas né? Então, é simples, é só os caras fazer igual 935, coloca pra pista, que na pista não tem pedestre, entendeu? Os caras não tem que atender norma de trânsito nenhuma, entendeu? O problema, Matheus, é que esse negócio de colocar em pista, eu não sei até quando, velho. Eu sei que a gente faz brincadeira do elétrico e tudo mais, eu gosto, acho que teria espaço pra todo mundo, velho. Mas perto da feira que eu vi ontem, eu tô preocupado porque a solução é a pista. Mas assim, eu não sei até que momento, porque pra mim a pista aumenta 5 anos dos carros de rua só. Eu tô pensando isso, porque vai chegar uma hora, cara, que o pessoal tá tanto no peito que acho que nem pista vai ter. Então você quer lançar, cara, tem que lançar agora, sabe? Tipo isso, diga. Não, a gente trocou uns áudios esses dias aí que, juro por Deus, eu cheguei em casa assim com vontade de colocar
colocar o uísque num copo assim, ir pro canto e ficar ouvindo música triste, velho. Porque a gente vai discutir mais isso a respeito, mas assim, eu lembro exatamente quando isso aconteceu. Foi quando veio o 991 GT3, o primeiro, 3.8. Puta que pariu, o carro veio sem manual. Se a Porsche tá matando o câmbio manual, todo mundo vai matar o câmbio manual. Fudeu, não vai ter mais câmbio manual. Cara, hoje a gente tem que ter medo de umas coisas assim, sabe? Dê graças a Deus que a gente ainda tem câmbio com mais de uma marcha, mais ou menos, entendeu? Verdade, porque a tendência aí pro futuro é foda. E você falou essa questão de pista, cara. Eu penso nesses especiais de pistas, FXK, a P1 GTR, tudo bem que os caras roubam lá e emplaca ela, mas porra, você pensa no Zonda R, cara, o Zonda R ele é quase que legal em metade dos circuitos da Europa. Eu tava vendo um negócio desse assim, velho. A galera, isso me deixa muito puto, velho, porque eu vi isso lá em Laguna Seca. Mano, aquilo lá era uma base militar que eles deram pro condado, o condado fez a porra da pista. Aí o cara tem a Califórnia inteira pra ele morar, pra ele construir a casa dele. Ele vai decidir fazer o condomínio aonde? Do lado de uma pista de corrida. Aí tem os caras que decidem correr com carro de corrida na pista de corrida, e o cara na casa dele, mas isso é um absurdo, o barulho, minha qualidade de vida. Porra, o cara tinha milhões de lugares pra escolher morar, ele vai morar do lado do autódromo. Aí agora o que os caras faz? Teve track day da Singer lá, os caras tem que botar um cano de PVC no carro lá pra desviar o ronco pro escape ficar mais comprido. Cara, eu não sei se foi muito falta de mérito, Deus me livre eu tá falando isso, mas eu não sei se, tipo, realmente como é que fala? A Chevrolet não tava conseguindo baixar o tempo dos R1 em Northlife em menos de 7 minutos, porque eles, tipo, uma das culpinhas deles foi falar, cara, a gente desiste porque o carro era expulso da pista toda vez que ele entrava, porque o ronco era muito alto. Então teve até um cara que depois daquela turma que foi com os ACR tentar baixar de 7, que infelizmente o carro bateu, teve um cara que foi com os R1 modificado lá, e tipo, cada semana ele colocava um catalisador a mais naquele carro dele, entendeu? Ele falou, cara, eu desisto, porque eu coloquei 6 catalisadores, o meu carro perdeu 150 cavalos, não adianta eu tá com slick, que não vai adiantar nada, entendeu? Então, tipo, me assusta isso, até a questão da sobrevivência de carros de corrida, entendeu? Como eu falei essa semana com vocês, WRC a partir de 2021 é híbrido. Os caras vão colocar sistemas elétricos, baterias num carro que passa no meio de areia, no meio de terra, no meio de lama, no meio de rio, entendeu? Vai ter piloto tomando choque atravessando o riacho com essas porra, entendeu? Porque o carro não tem isolamento nenhum, tem que ser um carro de corrida, ele não tem isolamento acústico, térmico, não tem nada, entendeu? Então, bom, já falei muita merda, vai, segue o jogo. Mas, só pra complementar o que você tá falando, tem esse negócio que eu vi já do Corvette, tinha duas questões, isso, que eles não estavam conseguindo chegar, e chega um momento também que os caras estavam chegando num consenso, em que, cara, a gente vai ter que mudar a posição do motor, aí tem esse negócio de barulho, sabe quando é tipo, começa a acumular várias coisas, eu falei, cara, deixa assim, na próxima geração a gente arruma. E tem a questão do Christian também, lembra do Koenigsegg, era dos Zagueras, que lá em Spa-Francorchamps, um dos motivos dele não ter quebrado o recorde, não o recorde da pista exatamente, acho que é o recorde para carro de rua, era exatamente por conta de emissão, tava acima, acho que tava 2 decibéis acima do normal, máximo permitido, perdão. Vai acontecer isso, Matheus, e sobre esse negócio de barulho em circuito, outras realidades paralelas sobre o aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo. Ele foi construído longe da cidade. Hoje só tem casas em volta, né? Complicado. Frisky, thrifty, Renault. Here it is, America's largest selling four-door import, the Renault Dauphine. The economy car the whole family will go for in a great big way. Dad, because it's so economical, right from its original cost through such savings as 40 miles per gallon. Outro inglês. Pode soar meio clichê, mas não tem como não falar que o Jaguar E-Type é um dos carros mais bonitos já feitos, né, de todos os tempos, melhor dizendo. No final dessa série de podcasts a gente pode até vir a fazer uma ideia aí dos carros mais bonitos de todos os tempos já produzidos, mas é fato que o Jaguar E-Type vai figurar em alguma dessas listas. O carro é muito bonito, o carro é atemporal e outras coisas mais.
Se vocês ouviram o podcast anterior, né, que a gente fala da década anterior a essa e vocês estão ouvindo agora, eu coloquei o Jaguar XK-SS como um dos carros mais bonitos. E o Jaguar XK-SS, junto com o D-Type, eram precursores do que seria o Jaguar E-Type de produção. Vou falar alguns números aqui do E-Type que podem impressionar no primeiro momento. O carro foi produzido de 61 até 1975. Então ele sobreviveu muito tempo aí numa linha de produção em uma época cuja inovação vinha dia após dia. Claro que não numa velocidade tão grande igual hoje, mas algumas tecnologias já começavam a aparecer, uma corrida, né, para se ter essas tecnologias primeiro, para se ter um carro mais eficiente, mais bonito, que performava mais. Então o E-Type ele se manteve por muito tempo em linha, praticamente sem alterações estéticas. Então é um carro que se aguentou muito tempo, com certeza era por conta do seu desenho muito bonito, que de resto não tinha lá muitas características notáveis, né? Mas então a produção dele foi quebrada em 3 séries, a série 1 de 61 a 68, série 2 de 68 a 71, série 3 de 71 a 75. Para mim o mais bonito é o primeirão, série 1 mesmo, de preferência dos primeiros anos. A série 1 vinha em 3 configurações, eram 2, tá? Mas uma é meio que consequência da outra. Ele podia ser um coupé de 2 lugares ou 2+2, ou ele podia ser um conversível. Eu acho que até o conversível é mais bonito, mas isso é uma discussão bem longa. Mas verdade é, série 1 tinha 2 motores 6 cilindros em linha, um 3.8 e um 4.2. As opções de câmbio eram 4 marchas mecânico ou 3 marchas automático. Inclusive o automático era apenas nos modelos 2+2, acho que era para ser um carro mais de Grand Tourer mesmo do que um carro esporte com pretensões de Grand Tourer, ou vice-versa, como você preferir. O Série 2 ele tinha as mesmas 3 vertentes de carroceria, porém ele manteve só o motor 4.2, 6 cilindros em linha, enquanto que a Série 3 vinha ou um Coupé 2+2 ou um Roadster com 2 assentos somente, e ele tinha um motor 5.3 V12. Como eu falei aqui, ele ficou muito tempo em linha, mas você percebe que com o passar dos tempos o E-Type já não era um carro tão popular, porque sempre tem aquela senoide, né? No começo o carro é cult, é bonito, é novidade, todo mundo quer, tá ali no topo da onda. Depois de um tempo cai lá para baixão, então entra em depressão total, que é o carro que virou um carro velho, carro problemático, carro ultrapassado, quadrado, use a expressão que você quiser, e depois ele volta a ser um clássico, então ele volta lá pro topo. E não vi ainda a série 2, série 3 atingindo o topo dessa onda, mas em breve eles vão chegar lá. Mas só para vocês terem uma ideia, vendeu-se praticamente 38.500 série 1 durante todo o tempo que ele foi produzido, pouquinho menos de 19.000 série 2 e um pouquinho mais de 15.000 série 3. Então você vê que nem a adoção de um motor V12 grande com 255 cavalos, que fazia sair de 0 a 100 em 6.8 segundos e levava até 217 km por hora, foi suficiente para manter o status de cult do Jaguar E-Type. Mas voltando aqui à escolha, né, que é o Série 1. Então o Série 1 ele tinha um motor 3.8 ou 4.2, a potência era exatamente a mesma, 265 cavalos mais ou menos aí, a mesma velocidade máxima de 240 km por hora, mas o 4.2 tinha um pouquinho mais de torque, 10% a mais, né? Então o 4.2 chegava até uns 380 Nm, mais ou menos. A aceleração de 0 a 100 era em 6 segundos e meio, mais ou menos. Então era um carro que era rápido até. Eu estava falando ali, né, do Aston Martin DB5, por exemplo, que era 8 segundos, esse carro acelerava em 6, era muito rápido. E é um carro que, de novo eu vou voltar a frisar, é extremamente bonito. Extremamente bonito. Continuando a lista, vamos colocar também talvez um dos carros mais lindos da história. Se fizer também, como eu te falei, na lista dos 30 mais bonitos, mais importantes, ele vai estar na lista.
talvez um dos carros ingleses mais cobiçados, desejados, sexys e devassos, Jaguar Type, apresentado em Genebra. Carro extremamente lindo, tanto a versão coupé como conversível, qualquer uma das duas, assim, carro que quem tem fala que é uma merda de dirigir, carro que vive em oficina, tem inclusive amigos que tiveram o E-Type, venderam, se arrependeram e, embora tudo isso, reclamam realmente que o carro vive em oficina. Carro icônico, limpo, não tem pra onde correr também. But it wasn't just the looks that astonished everyone back in 1961. Back then, the equivalent Ferrari or Maserati was £6,000, a little bit more in fact. This was £2,098. And this, thanks to its 3.8-litre straight-six engine, was faster. Mas seguir aqui, então, a gente meio que finalizou, então, né? Mas eu vou fazer umas citações só, acho que imagino que vale a pena, né? Então, eu mesmo separei, acho que 4 carros. Vou falar de 3, só que um deles seria o Mustang, né? Que o Vinícius falou, perdão. O 67. Um outro que eu vou citar é uma Ferrari, uma 365 GTC, que é a sucessora da 330 GTC. Acho que é um dos carros mais elegantes que a Ferrari tem. Eu acredito que ele é mais elegante até que a 250 California, né? Então é V12, 4.4, 320 cavalos, tal, carro de 68. Outra citação que eu sou fã, eu admiro porque eu gostava muito do desenho. Aí você vai falar, desenho? Que carro que é, né? Que é o Plymouth Roadrunner, né? Que é o Papaléguas, né? Que é eu gosto da segunda geração, que é de 72 a 74. O Roadrunner, aquele desenho do Papaléguas que fugia lá do coiote. E é uma história só para o pessoal saber que tá acompanhando a gente. A Plymouth pagou coisa de $50 mil na época para ter o direito de pôr o nome do carro, chamado de Roadrunner, que é o nome em inglês do desenho, né, do Papaléguas, junto àquela buzininha, né, bip, bip. Então, eu vi algumas vezes esse carro pessoalmente, vi no encontro em Campos do Jordão, até eu pedi pro proprietário, eu falei, olha, desculpa, eu tenho que pedir uma coisa pro senhor, será que eu poderia tocar essa buzina que eu nunca ouvi pessoalmente? Aí ele falou, claro, era um encontro de clássica, ele apertou, igualzinho o barulho, bip, bip, igualzinho, sabe? E é um carro que eu acho bonito, a segunda geração, né, então, e eu sempre olhei esse carro de uma maneira diferente, ele não é um dos carros, assim, o mais bonito, mas eu olho com um jeito especial pelo desenho lateral dele, nem tanto a frente e a traseira. E tem um adesivo do Papaléguas lá, né? Então isso. E a terceira aí, a Ferrari 365 GT4 BB, que é a Berlinetta Boxer, né? Que é um carro de 1971, época que a Lamborghini também estava vindo com a Countach também. Eu esperava que vocês fossem citar a Countach, algum de vocês. E a Ferrari veio com a nova identidade visual, né? A Ferrari tem... umas coisas bacanas, mas ao mesmo tempo eu condeno porque... Cada geração a Ferrari muda a linguagem visual. Então, a questão é que as décadas ficam muito datadas, ela muito marcada. Você olha a década tipo até a 355 e a 512 TR, é um jeito. Aí você olha a geração seguinte de Modena, das Maranellos e F50 é outra. Então aí você muda para 458, então um estilo de design muito diferente. Então acaba marcando, às vezes fica até datado, mas eu acho um carro muito bonito. A 365, eu vi que... né, na 365 foram 400 unidades e o Mustang 67, como o Vinícius falou, mas é isso aí. Cara, eu tenho... o Matheus falou da 250 Short Wheelbase. Cara, a primeira coisa que vem quando se fala num carro desse é aquele vídeo da Petrolicious, de 7 minutos do cara dirigindo a 250 GTO numa serrinha, mas engatando marcha e reduzindo o tempo inteiro. Oh, puta que pariu, aquele vídeo é... Eu acho que é o vídeo mais terapêutico que tem pra quem é petrolhead, velho. E... tem um carro que eu também acho bacana, que é o Plymouth, só que o Barracuda. Sim. Eu acho um carro legal. Vi muito esse carro nos programas da Discovery antigamente, naquele Riders, acho que até no Overhaul já deve ter aparecido. Sempre foi um carro que eu achei bacana. É o irmãozinho do Roadrunner, né? Sim. O Lamborghini Miura, que é um carro da década de 60, que eu acho um puta carro icônico, assim, não acho a Lamborghini mais bonita, mas... é um carro que com certeza marcou muito a época da década de 60, ainda mais por derreter a sola de sapato de tanto que esquentava a assoalho. Eu vi uns relatos muito engraçados. E eu acho que é isso, cara. Não tem... Falando de carros bonitos assim que mexem comigo, que tem um significado pessoal, acho que eu falei todos. Vou falar rapidinho aqui, como eu não esperava que você fosse citar
DB4 Zagato, fiquei bem feliz, só tenho um sorrisão aqui, vocês viram que eu falei bastante do carro também. Cara, gosto muito do DB4 GT, porque ele é mais curtinho que o DB4 normal, é a versão semipista, né? Gosto do Zagato, não vou entrar nos protótipos DP215, DP212, que são carros únicos, assim, são bem esquisitos. Então vou falar desses. O DB5 eu ia citar também, porque, cara, 007, primeiro carro que eu penso não é nem o DBS que a gente gravou faz pouco tempo, é mais o DB5 mesmo. Inclusive vai estar no próximo filme, já flagraram o carro sendo usado. Que mais que eu tenho aqui de inglês? É um chassi inglês com motor americano. Shelby Cobra, não tem como não falar. Verdade. Teve um grande amigo nosso, um amigo meu que teve uma réplica. Eu sabia que era uma réplica, mas eu criei um carinho muito grande por aquele carro. E tipo, se eu citar os 5 maiores carros americanos de todos os tempos, não tem como não pensar no Shelby Cobra. Adoraria ter um original um dia, mas é um carro aí que está sendo leilado na casa de $1 milhão, um legítimo, 427, né? Tem a versão de corrida, né, que é o 289, que a galera anda lá em Goodwood também, dá pra ter também, acho lindo, maravilhoso. A Superformance também faz a continuação autorizada pela Ford. Em inglês também, Jaguar E-Type, mas especificamente o E-Type Lightweight, que é a fecha a trinca ali de Goodwood, né, DB4 GT, 250 Short Wheelbase, e o E-Type. Cara, do que eu tenho aqui seria mais ou menos isso. Se eu não pudesse realmente falar do 917, eu ia falar do Porsche 911, especificamente a respeito do Carrera RS 2.7. É um carro que eu vi alguns originais na minha vida e foi carros que eu perdi um tempo admirando, olhando. Tem alguma coisa que me atrai, que me puxa naquele carro. O Vini teve na Deutsche lá uma oportunidade de ter um Carrera da época lá, que o cara fez uma conversão para no branco, né? Um tributo. A minha foto do Instagram até hoje, a capa, vocês vê o sorriso que eu tô dentro daquele carro. É o carro que eu imagino também realmente você dirigindo com os ombros, né? Aquele volantezinho engraçado dele. E, cara, é um design aí que 60 e poucos anos depois evoluiu, entendeu? Não tem como não falar, acho. E assim como não tem como não falar de uma Ferrari V12 dianteira, né? Uma tradição que eles estão mantendo, graças a Deus, até hoje, né? E é isso que eu tenho pra falar de 60. Ah, tem mais um. 935 original. Não, Moby que Dick? Aquele carro lá, não o Moby Dick, pode ser o K3 mesmo, tá. Que ganhou Le Mans em 1979 lá, que era Kremer também, né? É que Sim. do Norbert... Você sabe quem que é o projetista do Moby Dick, o nome dele? Não sei não. Norbert Singer, por isso que a Singer chama Singer, é homenagem ao Norbert Singer e também porque o irmão do Robert lá da Singer é vocalista do Iron Maiden, mas isso aí fica para uma próxima. E é isso, 935, cara, forma seguindo função total, largo, pneu gigantesco, asa, aleta, puta, tem umas coisas na cena que me lembra um pouco 935 aí. Assistam os vídeos do Reinsport lá, que eu falo bastante dele, mas é isso, acabou essa década, cara. Foi uma das pautas mais difíceis realmente de escolher assim, cara. May we present the Saab 95, your new dream car. Saab 95, the new station wagon. Combining elegant styling with practical design. How about this for room in it? 5 adults and an extra seat for 2 children. You need extra luggage space? Abacadabra. The new Saab 95 carries a 660-pound load and 2 adults besides. Bom, como não podia faltar, a gente tem que fazer as citações, né? Eu sou ferrarista, não sou fanboy da marca, mas gosto muito das Ferraris, principalmente V12, dianteiros, os GTs da Ferrari. Não tem como não citar aqui, mas eu não vou citar 250 não. Eu vou citar 275, que foi o carro que veio logo depois da 250 nessa linha de V12 Colombo, da década de 60. A 250 já tem seu próprio lugar lá no hall da fama dos carros, porque o 250 GTO foi um carro de corrida imbatível. Tem lá as Short Wheelbase, também que competem até hoje nos festivais de Goodwood e etc. Mas eu gosto mais da 275, acho um carro mais harmonioso. 275 surgiu em 64, aliás, e ela tinha 2 vertentes, a Coupé e a Spider. Tinham modelos, os famosos 4Cam, né, que foram produzidos depois. Tinha um motor com um esquema de carburadores ali retrabalhado.
para gerar um pouco mais de potência. Na verdade eram camshafts, né? As normais tinham 2 e as 4 cam tinham 4 camshafts, obviamente. A que eu vou falar aqui é a que eu mais gosto, que nada melhor do que ter um V12 dianteiro, mas não ser um coupé, ser um conversível, certo? Afinal de contas, 550 Barqueta, 575 Super América, 599 SA aperta, que não tem 599, né? É só SA aperta. Elas estão aí para provar que um mundo V12 conversível é legal. Mas imagina isso na década de 60. Então é por isso que existia a 275 GTS/4 NART Spider, que para mim é a Ferrari V12 dos meus sonhos, o carro que tem posição em qualquer garagem que eu teria por aí. Era um motor 3.3 Colombo, V12, não tem muito segredo nisso daí, um motor totalmente sólido, com um belo pedigree de corrida, mas ela chamava NART por conta da North America Racing Team. É por isso que vem a sigla NART, que vocês inclusive vê aí em Blue NART, na faixa da Speciale, na própria paleta de cores da Ferrari, né, que tem a NART. Então a NART era a North America Racing Team, que era uma equipe que pegava as Ferraris e preparava para poder correr nos circuitos americanos. Apesar de ser conhecida por 275 GTS4 NART, na verdade o NART não existia no nome oficial dela, ela saía de fábrica como uma 275 GTS4, porém todas receberam um badgezinho na traseira com o emblema da equipe de corrida, da NART. Eram para ser 25 carros, mas como as vendas estavam baixas, apenas 10 foram feitas entre 67 e 68, então é o carro mais raro dentro da linha das 275. Para vocês terem uma ideia, uma delas aí foi vendida por 25 milhões de dólares no leilão da Sotheby's em agosto de 2013 e uma outra por 4 milhões em agosto de 2005. Esse carro inclusive tem uma história bem legal, foi a primeira 275 GTS4. Ela correu nas 12 horas de Sebring, ela chegou em segundo lugar na categoria de 5 litros GT. Depois o carro foi repintado e apareceu no filme original do Thomas Crown, né, The Thomas Crown Affair. Esse carro foi vendido por quase 4 milhões de dólares nesse leilão de Pebble Beach. Bom, eu amo a NART, não tem como dizer, né? Se vocês olharem alguns podcasts aí para trás, a gente fez um desafio, cada um teria 3 vagas de garagem para ocupar com 3 carros. Qualquer carro, sem limite de ano, sem limite de dinheiro, sem limite de nada. E a 275 GTS4 estava lá. Para mim, muita gente fala do 250 Califórnia, é um carro maravilhoso, é tudo muito legal. Mas acho que a 275 é um carro ainda melhor, mais bonito, mais harmônico. Por isso que fica aqui minha citação para ela. E agora, para falar a segunda citação, a gente vai atravessar o Oceano Atlântico, deixar a Europa e rumar à América do Norte, mais precisamente Estados Unidos. Não são poucos os carros americanos que são bem legais dessa época. Para falar alguns aqui, por exemplo, tá? Plymouth Barracuda, Dodge Challenger, Camaro, Dodge Charger, mas o que eu vou me ater aqui é um Mustang muito especial, que é o Boss 302. Vamos lembrar que o Mustang é o arquirrival do Camaro na série de Pony Cars e que o Mustang não vinha performando muito bem no final da década de 60. Os motores que a Ford tinha, que eram de 289 e 390 polegadas cúbicas, não conseguiam acompanhar o desempenho do Camaro. Então, para tentar melhorar a imagem do Mustang, o que a Ford fez? A Ford fez 2 motores de corrida rumarem para os carros de rua. Eram eles o 428 Cobra e o 302. O 428 para NASCAR, um projeto que era para NASCAR, e o 302 um projeto da Trans-Am. Então o 302 acabou indo parar no cofre de um carro desenhado, melhor dizendo, né, por Larry Shinoda, um cara que veio da Chevrolet. Olha a ironia, né? O cara veio da Chevrolet para Ford e desenhou o Mustang Boss 302. Segundo conta a história, o nome Boss surgiu por conta de um segredo. O carro foi sendo feito às escondidas, né, em segredo. Então quando alguém perguntava pro Shinoda o que ele estava fazendo, ele falava que era o carro do chefe. Então ficou Boss. E 302 por conta do motor de 302 polegadas cúbicas, que daria quase 5 litros ali.
Então o carro foi feito durante 2 anos, 69 e 70. Para mim o mais bonito é o de 1970, que tem aquelas 2 entradas de ar lá dos faróis dianteiros, o shaker ali no capô, aquelas faixas pretas laterais que são bem características, a redinha bem entre aspas, né, do vidro traseiro ali, do vigia traseiro, o aerofólio, aquelas rodas bem clássicas mesmo, que eu esqueci o modelo agora, eu acho que são Torino 500, eu acho que é isso. Mas era um carro que ia de 0 a 100 em 6.9 segundos, cumpriu o quarto de milha em 14.6 segundos, era um carro rápido para a época. Lembrar que era um projeto de corrida que estava sendo testado na rua, para depois de fato poder ir para as corridas. Ele tinha um câmbio de 4 marchas, manual, e ele custava à época $3.720. Pouco mais de 7 mil unidades foram vendidas. Esse carro tinha diferenciações, é claro, né, para um Mustang normal, principalmente na parte de suspensão, freio e todo o kit estético, né, que era bem diferente. Como foi um projeto que foi desenhado para corridas, ele de fato acabou correndo na Trans Am, não se deu lá muito bem, por outros motivos que não o motor, problemas de pneus, pit stop lentos, mas foi um carro que marcou lá a sua presença. Foi tanta presença que ele até ganhou uma edição na 5ª geração do Mustang lá em 2012, 2013, que foi o Boss 302 Laguna Seca. Nada mais do que o sucessor espiritual deste carro tão famoso da década de 70. Mas na mesma pegada ainda de carro inglês, tem Aston Martin V8 Vantage 77. Para mim lembra muito o Mustang, verdadeiro muscle car criado assim por inglês. E carro lindíssimo. Até hoje os últimos V8 Vantage são lindos. Acho que tem 2 ou 3 unidades também no país do V8 Vantage, mas é um carro lindíssimo para mim. Na mesma pegada ainda de carro inglês, muita gente nem vai falar, acho que da lista esse carro que estou citando, mas eu acho bonito. É uma espécie de patinho feio, mas é sexy ao mesmo tempo, tem um vidro traseiro assim enorme, uma coisa meio salada de fruta, motor V8 americano com projeto em inglês, um estilo meio italiano. O GMC Interceptor, fabricado de 66 até o finalzinho quase de década de 70, 76, 77, não pesquisei, confesso, mas eu acho bonito. Tem uma coisa meio hatch, ao mesmo tempo não é. Não sei, é um carro que eu olho assim e me balança. Uma lista é baseada no gosto pessoal, o carro está na minha lista. Abrindo parênteses agora para os carros japoneses, tem 3 carros que acho que são icônicos dessa lista. Mazda Cosmo, tem até uma unidade no país, em São Paulo, do Mazda Cosmo. Eu acho lindíssimo. 67 a 72 foi fabricado, a primeira geração, né? E é um dos carros importantes da história japonesa, onde entra o motor Wankel lá, o Wankel. E sei lá, é uma mistura meio de Thunderbird com Jaguar E-Type. Mas eu acho bonito, tem uma puta história, para quem gosta de pesquisar história. O carro foi 4º colocado nas 84 horas da maratona de La Routes, em Nürburgring na época. Um baita de um feito para uma empresa japonesa. E é um carro que eu acho lindo, como eu falei. É uma dos meus desejos assim, é ver um Mazda Cosmo. Inclusive, até hoje é um carro que eu tento, sei a placa, sei o chassi, sei tudo. Mas é um carro que não apareceu ainda, não procuro foto, procuro quem tem a foto desse carro para mandar pra gente pelos exclusivos. Mas é um sonho meu postar esse carro no NB no Instagram. Outro carro japonês icônico ainda também é o carro do Jaspion, o Mazda RX-7, primeira geração, fabricado em 78. Provavelmente ao lado do Supra, um dos carros japoneses mais importantes da história, se você for colocar ele saindo do Japão. Um carro que apareceu em quase todos os games, tá no cinema, o Velozes e Furiosos, se for pesquisar tem outros filmes, mas é um carro que tem uma importância muito grande, é um carro que me marcou justamente por conta do Jaspion também. A gente criança assiste, não vai muito atrás de informação, não tinha, acho aquela coisa meia design Ferrari, aquela coisa de criança, de achar que qualquer coisa baixinha, com o nariz mais baixo é uma Ferrari, mas é um carro importante.
Ao lado dele, outro carro japonês mítico seria o Toyota 2000 GT, fabricado de 67 a 70. Ele tem duas coisas que eu acho que são importantes a gente ressaltar. É o carro que Sean Connery dirige, no 007 só se vive 2 vezes. Design assim arrebatador, coisa dos faróis escamoteáveis. E se não me engano, eu vi outro dia isso na televisão, mas eu confesso que eu não fui pesquisar, mas é o primeiro carro japonês de fabricação em massa. Acho que é passado $1 milhão num leilão, acho que em 2015, 2016, eu não lembro. Eu vi num programa na Discovery Turbo faz um tempo, mas é um carro que eu já gostava. Então, é o tipo de informação que precisa ir atrás, mas se não me engano, acho que foi o primeiro carro em produção em linha, assim, em série, a passar $1 milhão num leilão nos Estados Unidos. Indo mais longe agora para a lista, assim, para praticamente também concluir, vou ressaltar 2 carros também de grande importância, principalmente para a coisa do Campeonato Mundial de Rally, o WRC. Lancia Stratos, talvez um dos carros também mais icônicos, mais lindos que tem. Se eu colocar na lista dos 30 mais cobiçados da história do automobilismo, vai estar lá. O carro é absurdamente lindo. E o outro é o Alpine A110, também acho que de 62 até 76, 77. Também é o carro que dá o título do WRC para a Renault em 73, quando a Renault compra a Alpine. Então, outro carro icônico, também vencedor de Monte Carlo, acho que 71, 73 também. Baita de uma história no WRC. Para mim é um carro que também entra na lista. Continuando ainda, outro carro que tem que estar também, eu não vou ficar falando muito, mas ele tem uma história longínqua. Provavelmente acho que é o carro mais antigo da produção da Mercedes, a classe G. Tem toda uma importância, um carro com um design que pouco mudou-se ao longo dos anos. O pessoal brinca que tem maçaneta de Kombi, tem a fechadura lá de fora do carro, mas é um carro bruto, tem uma baita de uma história, principalmente no quesito da coisa militar do alemão. É um carro que tem que estar na lista também. E fechando a minha lista, eu vou colocar ele por um outro grande motivo, que é um carro que me marcou muito desde criança. É a BMW M1, fabricada no finalzinho da década de 70, 78, 77, não lembro agora. Mas é que me marcou muito por ter sido o Pegasus da Estrela, carro de controle remoto. Eu tive o Pegasus e tive o Maximus, que era o Jeep meio vermelho lá, não é nem Jeep, é picape vermelha. Eu tive os dois, então um carro que me marcou muito ao longo dos anos, um carro que sempre teve ali buscando a história do carro, justamente por conta dessa coisa da infância, de puxar, essa coisa nostálgica. E que também acho que tem uma curiosidade, é um dos projetos que o Ferruccio Lamborghini, se não me engano, participou do design ou alguma coisa assim, o Ferruccio também participou desse carro da M1. Então essa seria a minha lista. Tem outros carros que tem que colocar na lista, mas assim, tem um carro que não me chama tanta atenção. Se falar, nossa, é o carro que eu teria na minha garagem, não tá na minha lista dos carros de início. Fazendo ressalvas, teria a Corvette. A gente tem também, acho que a entrada do Mustang. Acho que tem também icônico 930, 911 Turbo. Acho que é o começo também da produção 930, que tem o Carrera RS também. São algumas ressalvas, alguns destaques que eu coloco na lista, sem entrar em muitos méritos ou quesitos. Enfim, é isso aí. Então a próxima vai ser de 1980 até 1999. Isso vai ter... Essa e a última. Então a próxima vai ser... A gente vai gravar em novembro. E a última final vai ser pra dezembro, porque vai fechar exatamente até 2019, né? Vai ser de 2000 a 2019. E eu quero só ver as carrinhas que vocês vão trazer. Então eu acho que as duas próximas, pelo menos... De maneira geral, do público que acompanha a gente, vai ficar um pouco mais familiarizado. Que eu quero ver os carros que vocês vão buscar, porque... Nossa. Não. Essa você falou difícil. Errado. A gente tem que começar agora pra terminar em novembro, né? Porque isso aí vai demorar pra caralho. Cara, a gente podia fazer o último presencial, assim, pra gente ver as reações dos outros, assim. A gente pode marcar. A gente, se quiser fazer uma live do NB do final do ano e aproveitar e gravar isso, seria legal, Pode ser. Inclusive, deixem nos... Eu sei que muita gente tá escutando por outras plataformas, pelo SoundCloud, pelo Deezer aí também, mas se você não tá escutando pelo YouTube, vai deixar o comentário no YouTube pra gente saber as suas 3 escolhas aí. E por favor, não faça como esses dois. Eu não sei nem como descrever isso. Os caras querem ter o carro pra ter na sala, velho. Você tá maluco? Por
Por isso que tá todo mundo virando elétrico, velho. Mas, você tem ó, que se lavar Matheus, em água corrente lá, velho. Vai rezar um Pai Nosso, você tá doido, velho. Eu falei isso, o Matheus parecia a Greta, né? How dare you? How dare you? Ah, cagar. Mas uma coisa que eu queria falar... Não, eu vou ser sincero, se eu tivesse, juro por Deus, se eu tivesse uma porra de uma 250 GTA, uma porra de 250 LM, essas coisas insanas aí, eu usava essa merda, velho. Que guardar o caralho, vai acabar essa merda, vai chegar uma hora que eu não duvido, amigo, não pode mais andar com esse carro que polui muito, eu não duvido chegar essa época, entendeu? Vai ser contra a nossa Constituição, né, você vai proibir o direito de ir e vir de uma coisa que podia antes e agora não pode. Mas assim, aproveitando também a deixa do Matheus sobre comentários... deixa chegar, a gente nesse momento acho que tá no 79. Eu sei que algumas pessoas, pô, não responde comentário. Talvez, cara, no número 100, eu vou dar uma olhada nos podcasts anteriores, desde os mais votados, responder os mais votados? Talvez assim, Matheus, não só esse aqui, mas desde que a gente colocou no SoundCloud, que acho que foi desde a MGGT 4Door pra cá, eu vejo os comentários, os melhores comentários a gente comenta, trazer mesmo, sabe, um NBcast só sobre comentários, entendeu? Que eu acho que vale a pena a gente selecionar alguns e comentar sobre em cima, entendeu? Só pra encerrar, que eu sei que você tá com horário, na hora que vocês dois falaram que eu não ia usar, o dono daquela 330 perua lá, sabe, de padeiro, o carro do Ian, puta merda, velho. Aquele cara lá, em algum lugar que ele tá no planeta, ele deu uma tremida, tipo, tem uns caras falando merda, velho. Mas tudo bem. Um abraço a todos, obrigado e até um próximo NBcast, valeu. Valeu. Tchau. Um abraço aí, tchu tchu tchu, pá!